Agora, pode abrir. Ao vivo. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Cristo Jesus possa estar presente conosco em mais um encontro, em mais um estudo, né? Estudo esse que está sempre bem amparado, conduzido por toda a equipe espiritual que rege os pontos de socorro espirituais Frei Fabiano de Cristo, Maria do Pão, Ismael Ramos das Neves, que possamos ter hoje uma excelente noite de estudo, de encontro, onde sempre que a equipe se esforça para trazer algo bom para cada um de nós hoje, né? Hoje teremos o conhecimento do Evangelho com a lição O Verdadeiro Homem de Bem, né? No item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje o tema é esse, O Verdadeiro Homem de Bem. Quem vai expor a aula, quem vai expor a lição, vai ser Assis, que terá como equipe Leonardo, Carlos Eduardo e Lúcia, né? Então, que possamos ter uma excelente noite de estudos. Vamos também falar agora alguns avisos com relação aos estudos, né? Estudos esses que acontecem ao longo da semana, não mais todos os dias, mas o estudo da manhã e da tarde, né, que é pelo aplicativo Webex, está acontecendo toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira. O da manhã é de 8 às 9, com Ronaldo, Lucilda e Solange. À tarde é com a Assis e toda a sua equipe. E à noite acontece terça, quarta, quinta e sábado. Sábado sempre com o seu Erinaldo. E na terça-feira tem uma equipe, na quarta-feira uma outra equipe, e hoje a equipe de Assis e Lúcia, certo? Então a gente vê que temos a oportunidade de ter vários encontros ao longo da semana para que a gente possa fazer a nossa parte, né? Mesmo estando isolados em casa, a gente possa fazer a nossa parte do orar e vigiar e tentar vivenciar, praticar esses ensinamentos que toda a equipe traz para cada um de nós, né? Então, muito obrigado desde já. Vou passar a palavra para o nosso irmão Léo para fazer a prece inicial e depois Assis vai poder decorrer a sua aula. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nesse momento de início de estudo, fechemos nossos olhos, elevemos nossos corações à espiritualidade, pedindo para que os nossos estudos se iniciem da melhor forma possível, com paz, com amor e harmonia, que essa vibração ela possa expandir e levar a todos os que precisam e os que não precisam, principalmente o amor nesse momento. Então, pedimos ao Frei Fabiano de Cristo e a Maria do Pão, a Deus e a Jesus, que nos iluminem neste momento, fazendo uma oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, que alimenta nosso corpo físico e nossa alma. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. 6. Amados irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Já feitas as rogativas e as solicitações de autorizações para que nós pudéssemos hoje à noite, neste horário, envidar um esforço no sentido de viabilizar a divulgação da ciência espírita para que nós todos viéssemos com essa oportunidade de nos aprimorar. Como já falamos do tema, o verdadeiro homem de bem se abriga no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, e está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 44,
de 46 a 48, que se relaciona, né, ser perfeito, com os princípios morais do nosso irmão Jesus, que é justamente a busca da perfeição. Mas essa perfeição é moral. Bem, o que Jesus quis dizer com as seguintes palavras: sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Todos nós, né, sabemos que perfeito só Deus, o nosso Pai Criador. Jesus, para a época, criou um modelo relativo para, como um chamamento, nos acordar, ou seja, despertar para a vida futura. Ou seja, buscar o peso da luz. Porque todos nós somos luzes, mas precisamos ser uma luz do universo livre, não é? Porque ninguém é morador da Terra. Todos nós estamos aqui numa passagem, num momento transitório, para que, aprendendo, acumulando conhecimento de ciência e tecnologia e amor, não é? Que é justamente essa condição de perfeição moral, possamos ser livres de um morador do universo, ou dos universos, do multi-universo. Kardec, né, pelos espíritos, os espíritos superiores, nos ensina. É preciso, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. A pergunta: em que consiste essa perfeição? O que foi que Jesus disse? Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Desse jeito, ou seja, Jesus mostra assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes, tais como podemos elencar a benevolência, a indulgência, a abnegação, devotamento, presteza e o perdão das ofensas. Tudo isso para que uma pergunta pode ser feita agora para todos nós e fazer uma avaliação da nossa consciência. O que fazer para ser uma pessoa de bem? Diante dessa pequena preleção ou introdução, como queira, fazer essa pergunta e respondê-la na consciência. O que fazer para ser uma pessoa de bem? Olha, o eu real e o eu ilusão. Na medida em que todos nós, ao despertar por esse modelo e guia, Jesus, com a construção da Boa Nova em nós, que é justamente a implantação do reino de Deus, que é a verdade e o amor, não é? Compreendendo que nós somos seres espirituais, pensantes, imortal dos universos, que colocaram o nome de espírito, nós começamos a dar um passo de qualidade. Para poder, já a partir daí, nesse passo de qualidade, compreender que características podem, digamos assim, a gente considerar para ser esse homem de bem. E aqui vamos elencar algumas e depois comentá-la ao longo da lição que se encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 17. Bom, será que a gente está procurando um autoconhecimento para entrar num processo de autolibertação? Porque o processo de autolibertação que Jesus veio aqui nos mostrar é a libertação das situações
que nós criamos e que impede o processo de quê? De progredir. A lei de progresso, que é obrigatória para todos nós aqui na Terra. Mas que quando a gente não percebe esse salto quântico, a gente fica patinando. Então, fé em Deus e confiança estamos tendo. Esperança. Estamos aí com essa luz acesa para a esperança. O grau de solidariedade está dentro de nós. A caridade pura está dentro de nós. O processo de compreensão, de compreender o outro e compreendendo a nós mesmos. O processo de humildade em nós. A beneficência está sendo realizada. A indulgência, se colocar no lugar do outro. A bondade, que é um título que se cobra muito na consciência quando a gente chega no mundo espiritual. A resignação. A resiliência, que é a vontade de mudar, individual. O perdão, o auto-perdão. A perseverança, a insistência em procurar se melhorar, mesmo diante das quedas que todos nós aqui na Terra caímos, mas precisamos levantar e levantar o irmão. O grau de fraternidade que está dentro desse coração da gente, qual é? Estamos mensurando? A igualdade de condições entre irmãos para poder reconhecer no outro que todos somos iguais. A liberdade. Bom, quem reuniu tudo isso para dar exemplo? Porque o exemplo arrasta. Jesus. E que veio aqui ensinando pelo exemplo. Ou seja, essa estrada. E essa estrada, a gente pode aqui discernir dentro da nossa consciência, porque se encontra nela, né? Quando ele disse, eu sou o caminho à verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou o vento, senti, não é? Eu sou o sol, porque Deus vive dentro dele, não é? Então, Jesus ensinou pelo exemplo. E isso significa renovação de fé e, consequentemente, renovação de energia. Uma energia não material, que é imprescindível também para que nós, como seres espirituais, agimos sobre a matéria. E o corpo físico que nós temos é justamente para poder a gente treinar todas essas características de um homem de bem que foi exemplificado, ensinado e exemplificado pelo nosso irmão Jesus. Bom, então vamos para o texto, né? Vamos lá para o texto. Que é o item 3, o verdadeiro homem de bem, né, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Que pureza é essa? A pureza do coração. Pureza do coração. A pureza do coração significa o quê? O tesouro. Onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Qual é o tesouro que nós estamos construindo agora? Para poder praticar a lei de justiça, amor e caridade. Aí a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. Se interroga a consciência. Todos nós precisamos interrogar nossa consciência sobre os próprios atos. E perguntar. Eu estou violando essa lei? A lei do amor? A lei da justiça? A lei da caridade? Se nós estamos cometendo mal, olha aí. Está aí na tela, para facilitar. Se não deixou ou não deixamos de escapar voluntariamente uma opção ou uma ocasião de ser útil. Nós não podemos perder a oportunidade de ser útil. Ó, tem uma opção ali de ser útil, a gente larga essa oportunidade. Olha, nem a espiritualidade pode vacilar diante de uma circunstância como essa, de ser útil. Não é? Se ninguém tem do que se queixar da gente. Então, essa preocupação, não é? É interessante a gente interrogar a consciência. Enfim, se fez aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem conosco.
Nós estamos mensurando isso. Vai fazer algo para alguém? Vou. Esse é algo que eu vou fazer para alguém. Eu gostaria que fizesse comigo. Isso é uma máxima que Jesus nos ensinou para mudar a energia da próxima morada. Ou seja, porque a gente constrói a morada pelos atos que nós construímos agora, nesse período de transição, como chama aqui, transitório na Terra. Bem, a interrogação da consciência. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria? Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Olha, não existe diabo, satanás, capeta, demônio, nesse céu e inferno como foi ensinado para nós. Precisamos nos libertar disso. Aí vem a fé raciocinada. A fé raciocinada é inabalável, indestrutível e se relaciona com as leis divinas. E onde ela se encontra, as leis divinas? Na nossa cabeça, na nossa consciência. Só que adormecida. Aí vem esse despertar, para poder a gente, pela caridade, pela prática, começarmos a dar esse salto de qualidade, como nós iniciamos na nossa fala. Tem fé no futuro, o homem de bem, ó, tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, na Terra. Como já todos sabem, aqui nós estamos tentando uma luta consigo próprio e inverter essa lógica. Ou seja, considerar, sair, né, desse, vamos chamar assim, dessa inércia, de pensar que nós somos carne. Ou seja, os bens espirituais têm que sobrepor aos bens temporais, ou seja, temporário, que é a matéria. Aí, se a gente não cuida, o que é que acontece? Começam a surgir as doenças da alma. Olha, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceitas sem murmurar. Sabe por quê? Porque quando a gente tem consciência, despertando pela estrada que Jesus nos deixou, nós vamos ter consciência que nós somos resultado de causas de vivências passadas ou presentes. Ou seja, construídas por nós mesmos. Estávamos num papo procurando a causa fora de nós. A causa está dentro de nós. Nós já comentamos sobre isso. E queremos resolver as soluções procurando causa nos outros. A vida do outro é do outro. Nossa vida é a nossa. As causas das nossas imperfeições morais, temos que resolvê-las, eliminá-las. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Não se ostenta, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse para a justiça. Aí, como exemplo, a gente pode aqui colocar a administração da riqueza. A administração da riqueza tem que ser de forma providencial. Providencial é divina, onde temos que promover quem tem essa prova ou expiação, né, promover os meios para os menos favorecidos passarem nas suas provas com qualidade. Quem tem essa missão não pode ter interesse próprio. Tem que ter um desinteresse, não é? Chico, né, ainda nos alerta, dizendo: não te inquieteis com o dia de amanhã, pratiquemos o bem hoje, agora, pois seremos amanhã o que somos hoje. Devemos cuidar do nosso corpo físico hoje como se fosse para a vida eterna? Sim, porque é um instrumento que nós utilizamos para treinar, pelo menos falar de amor. Mas a gente tem que cuidar do espírito para desencarnar agora, hoje, e não ficar zanzando, né, na rua, chegar dormindo do outro lado, com a consciência adormecida. E esse treinamento tem que ser agora, porque no mundo espiritual somos resultado das nossas perfeições ou imperfeições, ou ações virtuosas ou desvirtuosas que construímos aqui, agora, no exercício, não é, dessa prova, que aqui a Terra é uma escola. Bem,
O homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, não é? Nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Bem, isso significa dizer o quê? Que quando nós estamos com essa percepção, todos nós estamos num processo de construção da luz própria. Falar em luz própria, a gente não pode deixar aqui de falar do livro Voltei, onde nosso irmão Jacó, né, através de Chico Xavier, né, que psicografou, nos dá uma lição muito linda, em que ele diz sobre a construção da sua própria luz. Ele diz o seguinte, que ninguém sentará no trono que não edificou, que ninguém receberá uma luz com a lâmpada do outro. Então, essa construção é livre por cada um, mas ela tem um preço, porque quando a gente planta, não é? A gente semeia e a gente tem que colher. Mas colher luz. Para que viver na sombra se a gente pode viver na luz? É esse acordar que nós estamos agora, nesta lição de hoje, trazendo esses ensinamentos dos espíritos superiores através do nosso irmão Kardec, que é o responsável pela codificação, pelos esses ensinamentos, né? Para poder a gente não estar parado no tempo, não é? O homem de bem, não é, leva em consideração que seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. Isso significa dizer que está atrelado ao exercício do mandamento maior do nosso Pai, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, mas amando, fazendo com amor. Já o egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas, né, de cada ação generosa. Ou seja, é aquele que começa a colocar num saco, não é? O egoísmo, e aquela senhora que deu uma moedinha com coração, que é o tesouro de amor, ao chegar no plano espiritual, com uma sacola pequenininha, e aquele que fez a generosidade mais, levando em consideração o egoísmo, sempre pesando as perdas, né, calculando os proveitos que tirara dessa ação. Neste caso, já foi visto, queria ser visto, se ostentar, mostrar. Ou seja, levando em consideração as questões materiais, sendo materialista. Já a velhinha, né, que todo mundo sabe essa passagem, que chegou e fez a doação, doar-se, amar, com coração, o saco, quando botou lá na balança, o dela pesou mais do que aquele que fez a generosidade, mas tinha intenção diferente daquela pregada por Jesus. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque vê todos os homens como irmãos. Dr. Inácio Ferreira, nosso irmão no plano espiritual, passou 50 anos, não é? Não é nosso irmão Carlos Eduardo, já sorriu aí, né? Como espírita, comandante, vamos dizer assim, do nosocômio, lá em Uberaba. Desencarnou, não é? E nos contou o seguinte, meu filho, ele diz, meu filho, não quiseram nem saber do meu nome. 50 anos de espiritismo. Não perguntaram nem quem eu era. Porque nós somos juízes de nós mesmos. A consciência é que nos cobra contas. E o único título que se cobra na nossa consciência que vale é o título de bondade. Tá vendo? E nos dá uma lição, não é? Que precisamos respeitar as indiferenças, né? Essa questão de sexualidade.
da cor. Você tem essa cor, tem privilégio. Você tem essa cor, não tem privilégio. Sexo, raça. Nós somos todos irmãos. Mas para compreender isso, é preciso prova. Passar pelas provas e expiações das quais nós estamos passando. E acordar para deixar essas coisas do egoísmo enterradas, né? O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança oposição aos que não pensam como ele. Ou seja, de tudo nós somos contrários. Não é? Não pensamos. Nós somos impulsionados a ser contra tudo. Não respeita as indiferenças, a igualdade, a verdade, não é? Aí é preciso a gente ter humildade. Humildade para reconhecer o caminho. Porque no momento dos contras, não é? De ser contra, a verdade aparece. Mas às vezes a verdade aparece para o mentiroso, não é? E não tem a humildade, a hombridade de reconhecer suas faltas e pedir desculpas, perdão para si próprio e se erguer, levantar aquele que caluniou, não é? Olha aí. Em todas as circunstâncias, a caridade deve ser o nosso guia. O guia de um homem de bem. Né? O homem de bem considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ele ingira, quando a pode evitá-la, né? Falta ao dever do amor ao próximo e não merece clemência do Senhor. Bem, então precisamos, não é, de uma ação de amor dentro de nós para praticar caridade pura, como nós falamos no início, né? E para não prejudicar o outro. Porque quando a gente prejudica o outro, a gente pensa que está prejudicando o outro. Não está. A gente está se prejudicando. Não é? O primeiro a ser prejudicado somos nós. Aquele que está sendo prejudicado, nós temos que reparar. Não basta só a desculpa, o arrependimento. Nós temos que reparar. Por isso que é importante a gente pensar antes e não ser impulsionado para tomar uma decisão sem medir, né? Aquela máxima de Jesus. Vai fazer algo para alguém? Vou. Esse algo que eu vou fazer para alguém que gostaria que fizesse comigo, paremos para poder fazer essa avaliação. Bom, o homem de bem não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Olha, Joana de Ângeles, pela boca de Divaldo Franco, disse: vocês querem ficar doente? Guarde rancor, guarde ressentimento. Não é? Então, nós precisamos tirar isso de dentro das nossas ações diárias, cotidianas. Quando for impulsionado para fazer isso, a gente recua. Não é? Vamos recuar. A exemplo de Jesus, não é? Perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra, né, senão dos benefícios. Porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Aí entra o processo de auto-perdão, não é? Olha, essa questão, voltemos atrás. Vingança. Vingança é o estado de degradação do homem. Então, precisamos ter cuidado com essa questão, porque a gente desce as profundezas da inferioridade para buscar um fluido, justamente para se permitir a fazer a ação de vingança. E o que é que acontece com isso? Suja o perispírito. Suja a consciência. E isso tem consequência grave. Porque nós temos que reparar. Nada passa sem que a contabilidade divina registre e cobre de nós mesmos, na nossa consciência. Não é? E está registrado. Está registrado as nossas ações. Está registrado os nossos atos. Bem, o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência.
e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. Como é que a gente não se coloca ainda no lugar do outro? Não é? Então precisamos mensurar. Como já dissemos, dessa máxima que Jesus nos traz para mensurar nossas ações antes de... a gente primeiro planeja, a gente pensa, primeiro tem uma ideação, tem uma ideia que é um ser que a gente cria no imaginário. Depois, está lá no livro isso, viu? Né? Domínio da mediunidade. Peço ao irmão Clarencio e Aulos ensinando sobre essas questões da energia gerada por nós, pela mente, raios mentais. A ideia, começa com a ideia, vem um pensamento, não é? A gente coloca nossa vontade, nossa intenção e colocamos nossos sentimentos. Olha, o sentimento pode ser de ódio. Gera o quê? Doença. Sentimento de amor, saúde gerada. É aí que nós temos que ter a compreensão de se colocar no lugar do outro. Ser indulgente. Indulgente conosco é tentar recuperar as nossas faltas em nós mesmos. Eu não quero ser mais isso. Fazer um balanço diariamente e dizer, hoje eu vou tratar a paciência. Hoje eu vou tratar a intolerância. Hoje eu vou tratar a inveja. Né? Porque tudo isso aí tem raiz aonde? No egoísmo, que é a raiz de todas as maledicências. Mas se a gente está reclamando, por exemplo, 100%, não reclama 90%. Olha a reclamação, da dorzinha que a gente sente. Que é a dor da inveja, a dor do egoísmo, a dor da vaidade, do orgulho. Porque quando a gente não consegue, a gente fica tudo aguçado a querer uma coisa que a gente não pode. A gente dá mais valor à coisa do outro do que daquilo que nós temos. Bem, o homem de bem não se compraz, ou seja, em procurar os defeitos dos outros. Tem alegria em procurar o defeito do outro? Não é? Nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procure sempre o bem, que pode atenuar o mal. Ou seja, mostremos a virtude, principalmente quem vem falar do outro para nós. Aí, para mostrar um equilíbrio, ou seja, cortar o mal pela raiz, a gente mostra a virtude do outro. Não é? Então a pessoa se cala, não vem mais falar do outro. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem, que pode atenuar o mal. Mostre a virtude dele. Olha, você é uma pessoa boa. Não é? Então a pessoa começa a despertar, se ligar. Vixe, eu tenho coisa boa. Não é? E se fizer alguma reserva, fazer isso, não é? Digamos assim, não na frente dos outros. Mas tem um detalhe, São Luís ensina. Se um só está prejudicando vários, a gente tem que desmascarar o hipócrita. Para poder mostrar para ele que ele sozinho está prejudicando muita gente. E o hipócrita tem que ser desmascarado. Não é? Para poder não prejudicar os demais. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Porque não tem remédio na farmácia. Carlos, Lúcia, minha irmã, Leonardo, não tem remédio na farmácia para orgulho. Eu quero chegar na farmácia, me dê um remédio aí para orgulho, para tirar o meu orgulho. Não tem. Chico Xavier disse isso, né? A gente está repetindo aqui, parafraseando ele, lembrando dele, né? Porque são palavras simples que os simples entendem, não é? Não tem remédio na farmácia para inveja. Ah, eu queria um remédio aí, senhor, me dê um remédio aí para eliminar minha vaidade. Não tem. Então, a gente tem que trabalhar isso todo dia, né? Bom, estudando essas imperfeições, né? Todos os nossos esforços tendem a permitir dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Ou seja, melhoria mental, perispiritual, consciencial, ou seja, da consciência. Ou seja, seremos amanhã o que somos hoje. Está entendendo? Então, a gente tem que ser, esse ser de perfeito é agora. A luta é hoje, agora. Porque amanhã, né, é hoje. Bom. O homem de bem não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às dispensas dos outros. Ou seja,
Tudo depende do outro. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Ou seja, subir pisando. Não podemos entrar numa sistemática dessa de subir pisando o outro, o irmão. O homem de bem não se envaidece em nada com sua sorte, nem com os seus predicados pessoais. Eu sou doutor, eu sou isso, meu cargo é isso, não é? E se vale disso para poder fazer uma imposição, não é? Porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. E a gente tem aí na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que nos dá uma lição muito forte dos irmãos que chegaram no mundo espiritual, não é? Numa circunstância de ter sido uma rainha, um rei, e querendo, ao chegar no mundo espiritual, dizer, aqui eu sou rei também. Não existe isso. Não é? Vamos ter cuidado com isso. De querer pisar no outro, né? De ser vaidoso. Achar que esse tesouro que aqui nós construímos de anel, de apartamento, de casa, né? Do apego aos bens materiais. O apego. Ninguém está dizendo que você não pode ter os bens, não. O problema está no apego ao bem material. Que nós precisamos ser fiéis, né? Depositário. Cuidar sem interesse próprio. Porque ninguém leva nada disso. Aqui é um instrumento para a gente treinar. Esses bens são instrumentos. Bom, usa, mas não abusa dos bens. Olha aí, chegou bem na hora, né? Que eles são concedidos. É uma concessão. E a gente diz assim, essa lei de propriedade, a lei do homem, a lei de posse. Ninguém é proprietário de nada. Você não possui nada. Nós somos um depositário que precisamos ser fiel. Não é? Olha, usa mais, não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, né, que poderá lhes dar, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Aí onde entra o problema grave das inclinações, né, de paixões, que leva o nosso livre-arbítrio a pique. O que é a pique? Cair. Porque a gente usa inadequado, e com o uso inadequado do livre-arbítrio, a tendência é o quê? Usar o fluido vital que nós recebemos pelo planejamento reencarnatório, inadequadamente também. Desconstruindo o quê? Desconstruindo a oportunidade da reencarnação, de ser um homem de bem. E nós viemos para isso, para se melhorar. Tem consequência nas próximas reencarnações? Tem. E também quando a gente chega no mundo espiritual. Quais são as consequências disso? Frustrações, arrependimento. Aí começa o sofrimento no mundo espiritual, a consequência na consciência. Porque a consciência cobra. Eu deveria ter feito isso e não fiz. Aí vai voltar? Voltaremos. Todos nós somos imperfeitos na Terra. Não tem ninguém. Essa lição que nós estamos dando aqui, primeiro, é para quem fala. Vocês estão achando que aqui tem santo? Não tem, não. O que precisamos compreender é que quem escreve, quem psicografa, quem palestra, a primeira lição, a sentença é para você, nós que psicografamos, nós que elencamos uma lição como essa, como prioridade para hoje à noite. A lição primeira, a sentença. Não é? Bem, se nas relações, o homem de bem, no caso, se nas relações sociais, alguns homens se encontram sobre a sua dependência, ou seja, sob o seu controle, temos que tratá-los com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Mas o que é que ocorre? A gente não reconhece como irmãos. Nós não reconhecemos. E isso é grave. Gravíssimo, porque tudo está registrado na nossa consciência. Chegando no mundo espiritual, eu devia tratar meu irmão como irmão e não tratei. Fui o quê? Fui uma pessoa negligente, imprudente, imprevidente. Não é? O homem de bem usa
sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Tá vendo? Como isso pode acontecer? Pelo exemplo. O líder não é aquele que manda. O líder é aquele que, junto com os seus comandados, faz. Pelo exemplo. O exemplo arrasta. É isso que nós precisamos compreender. Trabalho em equipe. Ah, mas trabalho em equipe você tem que fazer. Você tem que fazer isso, tu tem que fazer. E nós? E eu que mando fazer? Será que eu sei fazer? Teve um dia, num caso de uma empresa, em que o filho queria ser o gerente. E o pai disse, não, senhor. Você vai ser, primeiro, o contínuo. Servir cafezinho, tudinho, passar por todas as funções para saber dar uma ordem. Mas por que, papai? Aí ele está certo. Aí pegou, é uma sorveteria. Aí ele pegou um saco de coco, que é para fazer picolé, sorvete, e disse para o filho, chame um trabalhador e dê uma ordem para levar esse saco de coco. Aí ele chamou um rapazinho. Ei, rapaz, por favor. Ele ainda disse, por favor, pega esse saco de coco, leve lá para dentro. O rapaz tentou pegar o saco de coco e não conseguiu. Por quê? Porque ele não teve a perspicácia de saber se aquela pessoa tinha condições de fazer. Deu para entender? Ele não tinha condições de dar uma ordem, porque ele não podia. Aí o pai dele disse assim, tá vendo? Agora faz o seguinte, pega o saco de coco. Também não pode pegar o saco de coco. Tá vendo? Como é que você vai dar uma ordem se você não pode fazer? Como é que você vai ensinar se você não faz? Bem, é um exemplo arrasta. Também o subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição. Nós precisamos compreender. E tem o escrúpulo de procurar cumpri-lo conscientemente. Não é? Isso é um trabalho. A gente é consciente, tem que ser consciente de que o trabalho está lá. Nós estamos sendo remunerados para aquele trabalho. Porque o trabalho é uma lei. Existe a lei do trabalho. Bem, o homem de bem, enfim, aqui para terminar, e a gente passar a palavra à nossa irmã Lúcia, não é? Enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Kardec, junto com os espíritos superiores, né, diz o seguinte, esta não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Porque são muitas coisas, muitas provas, não é? Muitas características. Nós aqui na Terra não temos acesso a muita coisa. Nós estamos com acesso, né, num processo de compreensibilidade que é nesse nível intelectual. E que Jesus, e junto com outra equipe de espírito, né, através de nosso irmão codificador Kardec, os espíritos superiores e outros espíritos que estão aí escrevendo para nós, dando conhecimento e abrindo revelações, à medida que nós avançamos com conhecimento, com intelectual e moral. Porque é a partir daí que é uma conquista. Há uma conquista. Não é você querer. Eu queria saber disso. Entrar na intimidade de Deus. Não dá, né? Então, a revelação se dá na medida em que nós conquistamos pela acumulação dos conhecimentos de ciência e tecnologia e, sobretudo, pela lei maior do universo, que é a prática da lei do amor em nós e a verdade. Bem, esperamos agora os comentários da nossa irmã Lúcia com a seguinte pergunta. Eu, você, nós consideramos uma pessoa de bem? O que fazer para conquistar ser essa pessoa de bem? Grato, nossa irmã Lúcia. Boa noite, Assis. Boa noite a todos os ouvintes, né? No Facebook. Então, essa pergunta é uma pergunta que nos traz uma reflexão muito profunda. De acordo com tudo que você colocou, com as especificidades, né, que traz esse capítulo 7 do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e você elucidou, trouxe vários aspectos que a gente precisa refletir para que a gente possa realmente
caminhar no sentido de ser um homem de bem. E principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, nesse momento planetário, né, que todos nós estamos vivenciando. Você falou algumas questões sobre a questão do perdão, do auto-perdão. Você falou a questão do amar os nossos inimigos. Como é difícil a gente poder ter acesso a isso, né? Amar os nossos inimigos. É um grande desafio, principalmente quando a gente está vivendo, né, essa oportunidade de mais isolamento, em que a gente tem que estar, talvez, com pessoas que não são muito agradáveis, né? Que a gente pensa assim, essa pessoa me traz isso ou aquilo. Principalmente a gente pode observar que tem muitos casos aí de violências domésticas que têm aumentado, né? Desculpe, o celular caiu aqui um pouquinho, mas já recuperei. Então, é um momento para a gente parar para refletir. Essa questão de perdoar os nossos inimigos. Você está aí justamente nesse laboratório, chamada casa, né? Fica em casa, para você aprender a amar, aprender a ser um homem de bem. Todos nós estamos passando por um processo, né? Você falou também uma outra coisa muito interessante, que nos traz esse caminhar de ser um homem de bem. Você falou estudar as suas próprias imperfeições. Então, quando a gente consegue estudar as nossas próprias imperfeições, a gente consegue saber quem nós somos, para que a gente possa colocar um limite. E aí você colocou na sequência a questão da melhoria mental e espiritual. Como é possível fazer isso? Como é possível ser um homem de bem? Então, é preciso realmente o autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento, a gente precisa buscar cada vez mais estudar, se aprimorar e vigiar o tempo todo. Orar e vigiar, realmente. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas reações diante das situações desafiadoras que a vida coloca no nosso caminho. Você também falou de algo muito interessante, que é a questão de você ter respeito, né, indulgência com as fraquezas alheias. Porque a gente também tem fraqueza. Então, quando a gente tem indulgência, o que é isso? O que é indulgência? É a sua capacidade de perdoar. Então, você para e reflete, não, eu preciso perdoar esse meu irmão, ou essa convivendo, seja lá como você queira chamá-lo, né? Nós, especificamente, nós chamamos nesse momento de irmão. Aí você pensa, como ser indulgente diante dessa fraqueza desse meu irmão? E quando o nosso irmão Assis colocou, né, dentro desse estudo, e aí ele falou assim, é preciso que você seja indulgente para com o seu irmão, porque você também tem as suas fraquezas, você também tem as suas limitações, você também tem os seus desafios. Então, quando a gente consegue ver o outro, né, nessa perspectiva, algo muda na nossa mente. E quando você falou também na igualdade de condições, olha que oportunidade que nós estamos tendo, que laboratório maravilhoso nós estamos tendo nesse momento para exercer essa condição, né, de termos igualdade com os nossos irmãos. E às vezes a gente sabe que do nosso lado, o nosso vizinho está passando por uma dificuldade muito grande nesse momento. Mas o que a gente fica? Né? Com os braços cruzados, com medo, tomando conta, né, toda a humanidade, e aí você não consegue fazer nada, porque o medo é paralisante. Mas existe algo que você pode fazer para que você possa caminhar como um homem de bem. Ainda que seja numa vibração amorosa para esse irmão que está passando por uma dificuldade. Tem pessoas que conseguem, né, e podem até fazer uma atitude material, mas se você não consegue, ou se você está limitado nesse momento, impossibilitado, né, pela sua própria preservação, então que você possa vibrar numa outra frequência para transmitir a essa pessoa algo que ela precise. E isso é ser um homem de bem. Jesus falava muito em parábolas. Parábolas justamente para ativar em nós a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de entrar soluções
diante das situações desafiadoras que a vida coloca no nosso caminho, dia após dia. Então, quando Jesus nos fala muitas coisas através de parábolas, para que a gente possa encontrar um caminho melhor, né? Então, todo esse estudo que nosso irmão colocou e a pergunta que ele me fez, né, sobre como ser um homem de bem, é uma reflexão, ao mesmo tempo que é uma grande vigilância. E o resultado de tudo isso é a condução, a caminhada para uma grande evolução, né? E essa evolução nos traz um grande benefício, que é essa sintonia afinada com o Pai. Porque quando ele nos mostra, exemplificando como ser um homem de bem, ele já está dando todas as dicas que a gente precisa fazer para ser um homem de bem. E saber que você tem essas limitações, saber que você tem esses desafios, faz com que você busque estudar mais as suas imperfeições. Eu trago aqui uma sugestão de livro para vocês, de autoconhecimento, tá? Que é o livro Carícia Essencial, uma psicologia do afeto. O autor é Roberto Chicanazzi, viu? Está aqui escrito. É uma sugestão para que a gente possa também ter mais conhecimento a respeito de nós mesmos e nos acariciar diante dessas dificuldades. Para que a gente possa transmitir o outro, você precisa ter. Ninguém consegue dar nada daquilo que não tem, né? Então é preciso que a gente realmente possa vivenciar tudo isso que foi colocado nesse estudo dessa noite e permitir que isso incorpore no nosso DNA, ativando o nosso conhecimento e as nossas memórias também. Porque todo esse conhecimento que foi colocado hoje já está aí, posto. A gente só precisa lembrar. E essa é a oportunidade que você está tendo de lembrar de que você precisa ter a sua capacidade de se perdoar, como ele coloca, o perdão e o auto-perdão, sem o qual você não consegue perdoar. Primeiro você precisa se perdoar também. Levar a palavra amor. Quando ele coloca amar os vossos inimigos, é uma situação muito desafiadora? É, mas é possível sim. Porque foi isso que Jesus nos mostrou. Em todos os momentos, em todas as oportunidades, ele nos trouxe essa realidade, ele nos trouxe essa verdade. Então eu finalizo com isso, meus irmãos queridos que estão me ouvindo nesse momento, e pelos quais eu sou muito grata. E para encontrar essa satisfação de ser um homem de bem e exercitar a nossa fé raciocinada, de exercitar tudo isso, é apenas tomar a sua cruz e seguir, como Jesus disse, né? Valeu. E aí ele disse mais: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se você está cansada, aflita e sobrecarregada, seja lá por qual, saiba que existe um Deus que nos conduz em amor, em alegria, e nos fortalece. E esse estudo trouxe para nós esse avivamento interno, para que a gente possa sempre lembrar de que nós não estamos sós. Um beijo no coração de todos. Bem, nós gostaríamos aqui só para complementar, viu, Carlos? Só para complementar, para mostrar que nós podemos conseguir, 2 minutinhos, como nossos irmãos aqui, que nós vamos elencá-los, conseguiram. Nós podemos destacar aqui o doutor Bezerra, o médico dos pobres, né, que doou até o seu anel de formatura para comprar o remédio de uma senhora que não tinha dinheiro para poder comprar o remédio. Ele não tinha dinheiro mais, o doutor Bezerra. O que é que ele fez? Pegou o anel dele de formatura e disse: compre lá o remédio para a senhora e os meninos. Nosso irmão Chico Xavier
Quando a gente olha para Chico, a gente vê o quê? Amor, né? Humildade. Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam, não é? Gandhi, com a sua proposta de amor. Moisés, né? Por a introdução da justiça e o monoteísmo, a crença num único Deus. Abraão, com sua crença, não é? Zilda Arnes. Por que a gente não pode citar a nossa irmã Zilda Arnes, pela proposta inovadora da educação, justamente para poder atender os mais menos favorecidos, né? Irmã Dulce, né? Que nos deixa uma lição. João Paulo II, né? Cada um ao seu tempo nos traz lições e que a gente pode chegar a ser um espírito feliz, não é? No mundo espiritual. Mas a gente precisa aqui se esforçar. E a gente conhece pelo esforço que nós precisamos fazer para poder a gente ultrapassar os obstáculos. E estar perto de quem? Dos irmãos necessitados. Dos que estão bons, daqueles que estão lá. Jesus disse, a gente tem que estar presente junto daqueles que estão doentes. Então, precisamos ajudar o próximo, né? E o primeiro próximo somos nós mesmos, para poder a gente dar esse salto de qualidade, para conseguir essas características que nós elencamos aqui, para ser um homem de bem. Muito obrigado a todos. É isso mesmo, Assis. E como você falou, cada um em seu tempo e nas suas religiões, né? Então, não é a religião, não é o espiritismo, é a gente mesmo que deve fazer isso, né? Devido ao adiantado da hora, a gente vai poder expor somente um questionamento. Léo, se tu puder passar agora na tela, né? É mais um comentário, né? Que a nossa irmã falou, que ela perguntou assim, para Cis e Lúcia: se um dia seremos seres perfeitos, isso significa que a nossa encarnação isso significa que nessa encarnação somos melhores do que a encarnação passada? E se poderemos, em uma encarnação, destruir a evolução construída em outras vidas? Então, essa encarnação que estamos hoje é a melhor do que a encarnação passada? E a gente pode, nessa encarnação, colocar abaixo aquilo que a gente construiu? Bem, veja bem, a situação é a seguinte: podemos destruir tudo que nós fizemos, ou seja, atrasar. Mas para poder a gente responder essa questão primeira, aí, se um dia seremos seres perfeitos, seremos. Isso significa que nessa encarnação somos melhores que na encarnação passada? Vamos interrogar nossa consciência. A melhor forma é ficar diante do espelho, interrogar, porque a gente sabe. A consciência da gente, não é? Passa pelo conhece a ti próprio. Como é que está meu orgulho? Como é que está a minha bondade? Como é que está a minha caridade? É um grau que eu só, pelo conhecimento de si próprio, posso responder. Quem está nesse caminho, que é a estrada, vamos chamar assim, que é a estrada que Jesus deixou, o modelo guia, com certeza é uma das melhores reencarnações. Agora, para construir essa estrada é individual. Cada um tem que se esforçar para poder construir essa luz, não é? Não desmerecer do ambiente e da matéria, que é importante, porque nós agimos sobre a matéria para desenvolver, treinar os poderes espirituais. Mas vamos interrogar a consciência? Se a gente está nesse modelo e guia, Jesus, com o quê? Com a verdade e o amor dentro do coração, que é justamente o que Jesus veio fazer aqui, implantar nos nossos corações a verdade, testemunhar a verdade nos nossos corações, não é? É o amor. Será que isso é fácil? Basta olhar no espelho, interrogar a consciência. Foi a primeira coisa que nós falamos na nossa conversa aqui. Interroguemos a nossa consciência. Viu, Carlos? E nossa irmã Raquel, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Cis. A gente pode se lembrar de um grande exemplo, Zaqueu, né? Exatamente. E depois Bezerra de Menezes. Olha aí. Então é isso. A gente vai agradecer aqui a Cis, a Lúcia, pelas suas contribuições e toda a equipe espiritual também presente. E passar a palavra para o nosso irmão Léo, para ele passar os avisos finais e depois Lúcia retoma para fazer a prece final. Mais uma vez, boa noite a todos que estão nos assistindo, encarnados e desencarnados. O aviso
de hoje é só para relembrar o que já foi dito pelo irmão Carlos no início, que os estudos, eles tiveram uma pequena mudança nos dias. Então, manhã e tarde ficaram segunda, quarta e sexta, sempre pelo Webex. Tá? De manhã às 8 horas, com o livro dos médiuns, e à tarde, tá? Sempre às 16 horas, o assunto livre. Às 19 horas, nós estamos com os estudos na terça, na quarta, na quinta e sábado. Então, amanhã a gente tem uma pausa, uma pequena pausa, e voltamos no sábado com o nosso irmão Erinaldo à frente dos estudos, falando sobre o amor bandido, tá? E estaremos aqui mais uma vez, eu, Carlos Assis e alguns outros irmãos, facilitando, tá certo, os estudos e vibrando amor, paz e harmonia. Lúcia. Então, meus irmãos, nessa mesma vibração de amor, paz e alegria nos nossos corações, vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos corações ao Pai, pedindo a toda a equipe espiritual que nos assistiu nessa noite, agradecendo a cada um do seu amor, pelo seu toque de amor nos corações aflitos, necessitados, que foram alcançados e conduzidos, cada um segundo a necessidade, às esferas de tratamento, aos hospitais espirituais, às colônias espirituais, agradecendo ao Frei Fabiano de Cristo, pela Maria do Pão, por seu amor incomensurável, agradecendo a Jesus, o nosso mestre amigo de todas as horas, que nos conduz, que nos intui no caminho do bem, para sermos, sim, por que não, homens de bem, superando e suplantando as dificuldades e os desafios que a vida coloca no caminho, mas sabendo que jamais estaremos sós. E juntos, então, vamos fazer a oração que ele nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e a todos aqueles que necessitam. Perdoa as nossas ofensas, assim como estamos aprendendo a perdoar a todos aqueles que nos ofendem, em especial, na caminhada de sermos homens de bem. Assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que fizeram parte desta equipe e a todos que acompanharam até agora, tiveram o carinho de nos acompanhar. Desde já, muito obrigado mais uma vez, que Deus possa iluminar a noite de cada um de nós. Agradecido. Uma boa noite.